Abra sua Bíblia em Isaías 6, nós vamos continuar nesse texto. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre o homem pecador diante do Deus Todo-Poderoso. O que é o homem diante desse Deus Todo-Poderoso? Eu vou ler o versículo 5 e 6. 5, na verdade até o 7. Diz assim: então disse eu, ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Amém? Irmãos, Isaías tem uma visão. O profeta, como nós vimos na primeira noite, o profeta que desde o seu início, no capítulo 1, já começa exortando o povo, tamanha rebeldia do povo contra Deus. Ele no versículo 3 do capítulo 1 fala que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e meu povo não entende. Ele começa o seu capítulo, o seu livro de profecias, registrando, falando que o povo não tinha o conhecimento de Deus, falando que os animais irracionais sabiam e conheciam seus donos, porém Israel não tinha conhecimento do nosso Deus. Não há nada mais terrível para a igreja em não conhecer o seu Deus, para o povo de Deus que não conhece o Deus a quem serve, que não conhece o Senhor. Uma senhora já bem idosa procurou um pastor conhecido, e ele contou essa experiência. Ela falou: pastor, eu estou aqui há muito tempo na igreja, eu já caminho desde novinha aqui na igreja, eu tenho mais de 20 anos aqui congregando, eu sei de tudo o que é para acontecer, eu sei de tudo que a nossa denominação fala, que a igreja precisa fazer, só tem uma coisa só que eu não entendi ainda, só uma coisa. Ele perguntou: que coisa é essa? Ela falou assim: eu só não entendi por que Jesus tinha que morrer na cruz. Eu só não entendi por que ele teve que morrer na cruz. Ou seja, ela não entendia nada. Ela sabia de tudo que era funcional na religião, ela sabia como se comportar, ela sabia achar os livros na Bíblia, mas não conhecia a mensagem central do Evangelho, não conhecia o Deus a quem servia. E por isso que nós revisitamos o Evangelho constantemente, porque, como falamos, o Evangelho, o apóstolo Paulo diz, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E minha oração é que nessa noite você seja exposto ao Evangelho mais uma vez, e saia com o seu coração jubilando ao Senhor por ouvir a mensagem dele. Isaías era alguém que já falava, já profetizava, já dizia os juízos de Deus. Porém ele teve um encontro real com o Senhor. Ele teve uma visão e diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi a Deus. Os serafins adoravam ele, há reverência no céu. O mundo espiritual sabe quem é Deus e treme diante dele. Todo principado e potestade se curva ante a majestade do nosso Deus. E Isaías agora, ao ver o Deus Santo, ao ver esse Deus Todo-Poderoso, ao ver esse Senhor assentado no trono, ele também se enxerga. E o que é o homem? O que seria a antropologia bíblica? O que seria a definição de quem é o homem? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e não diz isso para nenhum outro ser. Como foi exposto por Judicleice, Deus poderoso criou os universos, Deus que criou todas as coisas, todas as dimensões que nós nem conhecemos. Cria para o esplendor da sua glória, para o louvor da sua graça. E esse Deus trino agora resolve criar o homem, diz: façamos a nossa imagem e semelhança. E a poesia de Moisés é maravilhosa, porque tem um mito de Atrahas, que ele está combatendo ali também, que dizia que os deuses criaram, como foi criado o homem segundo esse mito. Os deuses pegaram um Deus menor, tinham muitos deuses no panteão, eles pegaram um Deus menor e misturaram com o pó da terra e fizeram um homem.
E por isso, botaram esse homem então para trabalhar para esse Deus, porque dava muito trabalho. Deus estava se cansando, esses deuses, de trabalhar e de ficar cuidando da terra. Então cria esse Deus menor junto com a terra para criar o homem, para ele trabalhar para ele. Aí vem Moisés e fala assim: não, Deus tira do pó da terra, faz, né, o seu boneco de argila e sopra nele, do seu espírito, faz sua imagem e semelhança. Não tem a ver com nossa forma, braço, mão, nada disso, mas comunica com a gente dos seus atributos, de vontade, de amor, senso de justiça. Ele comunica com o homem, e ele não cria um outro Deus, ele não cria um ser perfeito, que perfeito é só Deus. Se ele criasse um ser perfeito, incorruptível, ele criaria um outro Deus, só que não seria Deus porque foi criado. Então ele vai e cria um ser corruptível, passível de corrupção, mas que expressasse a glória dele. Comunica com ele da sua graça, do seu amor, o visitava constantemente, em comunhão plena, o mandato cultural de dar nome, e estabelece o casamento, porque só tem uma coisa que Deus disse e viu que não era bom, que era que o homem ficasse só. Porque hoje também no nosso meio tem um mito de que o solteiro tem uma espiritualidade mais elevada, né? Não, rapaz, é só, né, ele solteiro, ele mais santo, coisa nenhuma. Ele deve casar em nome de Jesus, procurar alguém para a glória de Deus, não é verdade? Então, mas Deus comunica do seu amor por esse homem em perfeição, até que esse homem, então, abandonando o seu posto, vê sua esposa conversando com o diabo e não faz nada. Tanto é que Deus não vai cobrar, e não vai perguntar a Eva onde estás, vai perguntar a Adão onde estás. E quem pegou primeiro foi Eva, mas ele vai cobrar de Adão, porque ele deu a ordem para Adão e não para Eva. O homem, entenda bem uma coisa, a mulher tem sim culpa, mas a responsabilidade do lar é sempre do homem. O homem é responsável pela sua casa, e ele já começa ali na omissão e peca contra Deus, porque quer ser Deus para si mesmo, porque ele está atrás de uma boa palavra, de algo que agrade os seus ouvidos. Deus falou: não coma dessa árvore, porque certamente morrerás. E me vem o diabo então e diz uma palavra mais agradável: certamente não morrerás. É a única coisa que eu mando dizer para o irmão do lado em toda a minha vida. Olha o irmão do lado e fala assim, fala para ele: você vai morrer. Fala para ele: você vai morrer. Fala para ele. Você pode até não gostar, tem gente que fala com gosto, né? Vai morrer, não é verdade? Mas você vai morrer daqui a 100 anos, mas vai morrer. Essa é a verdade inevitável. Ouvir que vai morrer é horrível, gente. Adão não sabia o que era morte, mas ele sabia que era algo horrível de se ouvir. E me vem agora o diabo e diz: não morrerás. O que é melhor de se ouvir? Que vai morrer ou que não vai morrer? É lógico que não vai morrer. Nem tudo que agrada a seu ouvido é de Deus. Eu vou falar com você nessa manhã, que você vai ficar realmente tentado a não gostar da palavra, a pensar quem é esse para falar as coisas que ele está falando, mas você tem que analisar se é bíblico, e se é verdade, ainda que doa, fique com a verdade, porque as pessoas estão procurando aquilo que agrada ao ouvido. E quando nós vamos falar do que é o homem perante Deus, nós vamos falar de que realmente somos a luz do Evangelho, e não somos coisa boa. Adão peca contra Deus deliberadamente. Nós pecamos com ele, é nosso representante legal. Significa, irmãos, que nós somos rebeldes por natureza. Eu tenho filhos pequenos, não precisei ensinar a pecar, já aprendeu sozinho. E desde o ventre fala assim: quando sair daí, se arrepende o mais rápido possível. Porque a natureza adâmica é algo terrível, que corrompeu o pecado, irmãos, trouxe espinho à natureza, mudou e abriu, a criação geme por causa do pecado. Nós fomos afetados em vontade, como já foi falado, os efeitos noéticos. Todo o nosso ser é afetado por causa do pecado, nosso intelecto, vontade, percepção do mundo. Como diz John Owen, na nossa atitude mais amorosa há egoísmo, na nossa santidade há pecado, há mais mancha, a lama da serpente nós do que nós imaginamos.
Perceba bem, é o profeta que está diante de Deus, é alguém que já profetizava, alguém já da religião, mas quando chega diante daquele que é absoluto, ele diz e olha para ele mesmo, ele tem juízo sobre si mesmo, porque ele percebe que o padrão que é Deus, ele está completamente distante. A religião classifica a humanidade entre dois polos, os bonzinhos e os mauzinhos. Quem são os mauzinhos? São aqueles que não fazem o que a gente faz. E os bonzinhos são aqueles que parecem com a gente. Quando você vai conversar com alguma pessoa e falar sobre a sua natureza pecaminosa, ela fala assim, mas eu sou uma pessoa boa. Aí eu falo assim, comparado a quem? A Stalin, a Hitler? Você pode até ser, porque quando a pessoa fala que é uma pessoa boa, ela está se comparando com alguém, né? E a comparação, e você é dependendo do padrão, de onde é que você está vindo. Por exemplo, eu sou alto ou sou baixo? Depende do padrão que você está tirando. Só que o homem diz que é bom, em comparação a um homem, um assassino, alguém que vive uma vida completamente, e os pecados são à mostra, os nossos são mais comportados. E porque não temos pecados igual àqueles, nós nos consideramos bons. Eu evangelizava uma senhora no Morro da Mangueira, falando com ela sobre o Evangelho. Chegou nesse ponto de falar do pecado. E era uma senhora tão linda, que eu falei, ela assim, mas eu não sou pecador não, filha. E eu olhava assim, mas não parece mesmo uma gracinha essa senhora? Deus tem misericórdia de mim. E agora como é que eu vou falar para essa mulher que ela não é tão santa quanto ela pensa que é? Eu tive que mostrar ela o padrão de Deus. Falar assim, comparado aos outros, sim, você pode até se considerar uma pessoa boa, mas em comparação a Jesus, em relação a Deus, ela, aí não, né, filha? Opa, graças a Deus. Qual a diferença do mais idoso para o menos idoso? Mais pecado. Porque nós achamos que a cabeça branca, ou o tempo a idade dá a nós um álibi em relação à purificação. A gente acha que a idade nos isenta do pecado. Precisamos nos arrepender, não importa a idade. O que a Bíblia fala do que é o homem diante de Deus, ele é isso que Isaías diz, ai de mim, porque eu sou um pecador, meus lábios são impuros. Meus lábios são impuros. Perceba bem, ele percebe que ele é igual ao povo que ele denunciava. Eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, porque na religião há bonzinhos e mauzinhos, mas no Evangelho o veredito é um só, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Só existe duas pessoas que o Evangelho diz na questão da humanidade: os que reconhecem que são pecadores e aqueles que são pecadores, mas não reconhecem. Não há essa classe de bonzinhos e mauzinhos. Se você ler Romanos 3, está ali o diagnóstico de quem é o homem diante de Deus. Está lá a língua é peçonhenta, ele vai falar dos nossos membros anais, da nossa vontade, da nossa rebeldia e a nossa rebelião em relação a Deus. Quando chegamos diante daquele que é todo-poderoso, nosso coração fica à mostra, a gente não tem outra coisa a falar, ai de mim, a gente se iguala ao outro. Por isso que não faz sentido alguém que é do Evangelho olhar alguém de cima para baixo. Como dizia Billy Graham, o que é a evangelização? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde comprar pão. É alguém que reconhece que é igual àquele. A única diferença, irmão, entre eu e o Fernandinho Beiramar é a graça de Deus. John Wesley, pregando na igreja anglicana, falou: a única diferença entre as mulheres que aqui estão e as prostitutas que estão lá na rua é a graça de Deus. Ele foi expulso da igreja. Foi então que ele disse: a minha paróquia é o mundo. Porque nós queremos ouvir que nós somos ouro de Ofir, né? Você é alguém, Deus reconhecer o seu valor. Como assim Deus reconhecer o seu valor? Como assim Deus falando assim, realmente, rapaz, esse cara tem valor, vou salvar ele porque ele vale alguma coisa? Não é isso que a Bíblia fala. O que o Evangelho diz? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque por alguém que é bom, alguém ouse morrer. E essa está a maravilha do Evangelho, que Deus não salvou pessoas boas, porque gente que acha que é boa não precisa de um Salvador.
Irmão, o homem, naturalmente, a Bíblia fala que ele é inimigo de Deus. O homem quer ser Deus para si mesmo, quer fazer suas próprias vontades. Porque oramos tão poucos? Porque somos arrogantes. A gente tenta na nossa força até não dar certo, aí a gente ora. Oração é para fracos. Por isso que nós oramos. Isaías, diante de Deus, ele olha para si mesmo e fala assim: eu não sou melhor do que meu povo. Esse povo que eu denunciava, eu sou igualzinho a eles. Eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu estou junto com essa geração que não conhece a Deus, mas meus olhos viram o Rei. Ele percebe a sua impossibilidade de ser de Deus por si mesmo. Porque o Evangelho pega primeiro essa impossibilidade. O Evangelho diz para o homem: é impossível, pelo seu esforço, pelos seus méritos, pela sua própria vontade, chegar diante desse Deus. Porque não foi Isaías que resolveu chegar diante do trono de Deus, Deus que o levou diante do trono dele. É Deus que pega o homem e se revela a ele. Isso é o princípio da teologia. O que nós não estudamos a Deus, estudamos a revelação de Deus. Porque o que sabemos de Deus é que Deus quis revelar. Isso ainda em parte, um dia o veremos face a face. Como diz Agostinho, se conhecêssemos plenamente, não seria Deus. Porque Deus não cabe na nossa denominação, Deus não cabe na minha caixinha de regras, Deus não cabe, Ele escapa, Ele é soberano, Ele age onde quer, da forma que quer, do jeito que quer. Não tem como a igreja pegar o Senhor da igreja e domesticá-lo. Pelo contrário, a igreja que se rende diante do Senhor de toda a terra. Isaías se prostra diante do Senhor agora e diz: ai de mim, e ai é juízo. Ele tem juízo sobre si mesmo. Eu sou um homem de lábios impuros, a confissão de pecado. O homem, diante da verdade do Evangelho, ele precisa confessar os seus pecados. Os puritanos falavam que deveriam ter 2 cultos por dia na família: de manhã agradecendo a Deus pelo dia e pela dádiva de acordar, e à noite confessando os seus pecados e agradecendo a Deus também pela sua graça e sua misericórdia. Algumas igrejas têm a liturgia ainda no momento de silêncio, de confessar nossos pecados ao Senhor. Hoje em dia, porque todo mundo é só vitória, nós temos dificuldade com derrota. O pessoal chega na igreja: pastor, só vitória ou não, irmão? Já perdi muito na vida e continuo perdendo de vez em quando. Não tem só vitória, né, gente? Mas a gente não confessa nossos pecados. Para Deus, imagine para o próximo. Na Rússia, quando alguém se converte ao Senhor, ele vai na frente e fala publicamente o seu pecado. Ele diz publicamente o que ele é. Imagine só. Nós temos dificuldade com a nossa real estado de miséria. E muita gente está na igreja fingindo ser o que não é, porque ele acha que no nosso meio, se ele falar de realmente das suas tentações, dos seus fracassos, dos seus problemas, vão jogar ele fora. Quanta gente passando por aflição, jovens presos à pornografia, irmãos sendo tentados em muitas coisas e não tem alguém que me falar. Mas você continua vindo à igreja fingindo ser o que não é, porque você está mais preocupado com a sua imagem do que com o nome de Cristo. Nessa manhã, em nome de Jesus, tenha coragem de dizer para Deus quem você é, e confessar e falar: ai de mim, eu tenho lábios impuros. Eu estou esperando um dia que alguém vai entrar no gabinete e vai falar: pastor, ora por mim, porque eu sou um fofoqueiro, pastor. Eu gosto de falar da vida dos outros. Eu estou esperando, nunca tive essa experiência, espero ainda um dia eu ter, né? Mas não há essa confissão. Por quê? Porque a gente não lida mais com o pecado como deveríamos. Quando eu vejo Deus, eu começo a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Na relação com Deus, diante do homem, diante de Deus Todo-Poderoso, que ele olha para o pecado e ele sente nojo daquilo que dá nojo a Deus.
A aflição do homem quando está diante do Senhor é se livrar daquilo que ele sabe que atrai a ira de Deus. O desejo do cristão é que ele quer ser parecido com Jesus. Qual foi a última crise que você teve porque não está parecendo com Jesus? Os nossos problemas, os nossos pedidos têm muito a ver com ter, possuir e não com ser. Isaías falou assim: eu não sou aquilo que eu deveria ser. Eu sou um pecador. Irmãos, falar alivia dores. A igreja também é esse ambiente onde as pessoas confessam os seus pecados e não são jogados fora por causa disso. Pelo contrário, são acolhidos pela graça de Deus. Quando você confessa o pecado, você está mais preocupado com o nome de Cristo que com o seu próprio nome. Irmãos, Isaías confessa diante de Deus o seu pecado. E confessa também o pecado do povo. Ele confessa que todo o povo está carente de Deus. Paulo, o grande apóstolo Paulo, vai falar, talvez você esteja se sentindo ofendido, mas eu não sou tão pecador assim, irmãos. Olhe para a vida do apóstolo Paulo, que ele diz ser o principal dos pecadores. Se o apóstolo Paulo é o principal dos pecadores, quem somos nós? Nós perdemos essa convicção de pecado, esse senso que Adão tinha quando Deus aparece, de perceber que está inadequado diante de Deus, que seu pecado vai estar à mostra e tenta se esconder de Deus. Irmãos, essa é sempre a reação natural de quem se encontra com Deus Todo-Poderoso. Ele tenta em primeiro momento se esconder, mas ele percebe que não dá, porque Deus enxerga no escuro, como foi falado ontem. E Lutero vai falar isso: caráter é o que você é no escuro, quando ninguém está vendo. Isaías confessa a Deus. Irmãos, o Evangelho mostra o homem carente, separado da glória de Deus, inimigo, caminhando a passos largos para o inferno. Mas olha que algo maravilhoso, irmãos. O pecado manchou o homem profundamente, mas o homem ainda carrega a imagem de Deus. Olha que diz o texto: mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Partiu do trono de Deus a solução para o problema de Isaías. Diante do Senhor, perceba bem, irmãos, Isaías não vai falar assim: Senhor, que bom que estou na tua presença, preciso de um carro novo. Senhor, estou na tua presença, que bom, preciso de uma esposa nova, de uma casa maior, de um negócio mais próspero. Diante do Senhor, a verdadeira necessidade vem à mostra. E o que mais o homem precisa é de perdão. O que o homem mais precisa é de segurança eterna. Irmãos, sem certeza da eternidade, o que é a vida? O que é a vida? Mas diz assim, irmãos, esse mais, todavia, entretanto, irmãos, a história não termina aí. A história não terminou com a queda do homem. O plano eterno de Deus, já no Éden vem a promessa que viria um nascido de mulher, que foi ela a primeira que pecou, então vai vir dela. E tem uma imagem linda no mosaico de Maria consolando Eva, dizendo: entrou o pecado por você, mas veio também por uma mulher o Salvador do mundo. Viria um nascido da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E irmãos, esse mais um dos serafins voou, trazendo na mão na brasa viva, tirada do altar com matenais. Ele tira a solução de Isaías do trono de Deus. E os lábios dele são tocados, irmãos. Imagina a brasa tocar os seus lábios. É com dor. E quando toca os lábios de Isaías, diz: os seus lábios foram purificados, sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, foi apagado. Irmãos, que bendita mensagem. Irmãos, e a Bíblia conta uma história só de Jesus Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Todas as passagens lembram de Cristo. O foco da Bíblia não é Adão. Existe um Adão maior e melhor, que não pecou, que resistiu à tentação. Enquanto Adão cai no deserto, Cristo resiste. Quando Adão cai no jardim, Jesus resiste no deserto, mostrando que não é um ambiente que
que me influencia a queda, mas o meu compromisso com Deus. A Bíblia não fala simplesmente e não quer contar relatos de heróis. O único herói da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia fala de um Abraão melhor, que também saiu do seu lar e foi cumprir o propósito de Deus. Fala de um Isaac melhor, que além de ser o próprio sacrifício, é o cordeiro também. A Bíblia fala sobre Jesus. Irmãos, olha o que diz o texto: veio do trono de Deus a solução para Isaías. O homem diante de Deus é alguém falido, que merece a morte e juízo de Deus, porque ofende a Deus com a sua vida, porque não vive uma vida que glorifica ao Senhor. O que é uma vida que glorifica a Deus? Que ama a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força e mente. Isso é uma vida para a glória de Deus. E Jesus foi esse que cumpriu essa vida. Ele amou o Senhor o tempo todo, ele amou o seu Pai o tempo todo. Mas houve um momento em que, na eternidade, Isaías viu Deus sentado no trono e viu a brasa vindo em direção a ele. Mas um dia, o próprio Deus saiu do trono. Um dia, o Senhor veio, diz Filipenses, que Ele abriu mão da sua glória. Você consegue imaginar isso, irmãos? O Deus eterno, o Senhor do tempo, agora vai entrar no templo, vai se vestir de homem. Esse homem vai habitar o Deus Todo-Poderoso vai habitar no ventre de uma jovem judia. Ele vai abrir mão da sua glória. Isso é absurdo, irmãos. Só o Evangelho mostra um Deus assim, que se levanta do trono de glória. Um dia Deus se movimentou a nossa direção. E segundo Platão e Aristóteles, a filosofia vai dizer que Deus não se movimenta, porque todo movimento significa necessidade. Todo movimento é precedido por necessidade. Por que você se movimenta? Porque você tem necessidade. Você vai beber água, o movimento de buscar água, porque primeiro é gerada uma necessidade, sede. Então todo movimento é precedido por necessidade. Deus não se move, por quê? Porque não necessita de nada. E o Evangelho que esse Deus, mesmo não necessitando de nada, se move em direção ao homem, se move em direção a esse inimigo, se move em direção a esse pecador que quer ser Deus para si mesmo. Deus vem para resgatar esse homem para si. Isso é maravilhoso. Deus abre mão da glória dele, não por gente que vale a pena, mas alguém que está em rebeldia contra ele e fala: só eu posso resolver esse problema. E ele abre mão da glória. Ele abre mão da glória e vem e habita no ventre de uma jovem judia. O Evangelho é escandaloso, porque Deus resolve salvar o mundo com uma gestação na adolescência. Maria aparece grávida, nova, 15 anos mais ou menos. Aparece para José e fala: estou grávida, e é de Deus. José fala assim: como assim, Maria, né? Eu vou embora daqui. O Senhor fala assim: não, fica, porque sou eu mesmo. Maria foi gerada no Espírito Santo, gerou nela o Filho de Deus. Lutero falava o seguinte: ou você é como Maria, que o Espírito Santo gera Cristo em você, ou você vai continuar indo para a cama com o diabo, gerando filhos para a perdição. Só que a gente esquece de José, que teve a incumbência de ser padrão de homem para Jesus Cristo, cuidar do Filho de Deus. Ele entra nessa. Imagina o absurdo que é. Ele era noivo, ainda não era casado, assim, passar na rua, agora Maria grávida. José não esperou, né, José? José, não, é de Deus, isso aqui não. José, assuma seu compromisso, José. Ele entra nessa. Família de Jesus complicada. Seu primo já é filho temporão, seus pais esteve já na idade, depois de certa idade vai para o meio do deserto e começa a pregar. Mas movimento religioso, se veste de maneira estranha, com pele de camelo lá, comendo mel silvestre, uma dieta bem equilibrada, gafanhoto e mel silvestre, uma mensagem amável, raça de víbora para lá, e as pessoas estão indo a ele, sendo batizados. Agora Jesus cresce, 30 anos, não casou com ninguém ainda, jovem com sua profissão, não estudou nas melhores escolas rabínicas. Esse rapaz, acho que não vai dar muito futuro não.
E agora começa a dizer que é também filho de Deus e começa outro movimento religioso. Vai até João, pega 2 capangas dele e começa um novo movimento em Israel. Anda com gente que não vale a pena, e comia muito com eles. Ele é assim interpretado pelos religiosos, comelão e beberrão. Gosta de comer com gente que não é de boa índole. Deve ser boa coisa não. Mas andando com esses pecadores, o que ele fala atrai e transforma pessoas. Olhando para esse homem, parece Deus, porque ninguém consegue olhar como ele olha, ninguém consegue tocar como ele toca, ninguém consegue andar no meio de gente contaminada e não se contaminar como ele, ninguém consegue oferecer um perdão que para nós estávamos impossibilitados. Fala como alguém que tem autoridade. Essa brasa viva que é tirada do altar vem até nós. É o próprio Deus que se encarna, se faz gente e vive uma vida que a gente não consegue viver. E não apenas a morte de Cristo que me salva, mas a sua vida também. É que Lutero fala da sua dupla justificação. Porque Deus em Cristo, na morte de Cristo, perdoa o meu pecado e joga sobre mim a vida de Cristo. E Deus considera agora esse homem pecador inimigo, que o aceita pela fé, considera agora filho, porque nós somos vestidos com a roupa de Cristo. Deus considera na minha conta tudo aquilo que Jesus fez. E não existe amor maior do que esse, irmãos. O pecado do homem é se colocar no lugar de Deus. A solução foi Deus se colocar no lugar do homem, para resgatar esse homem de uma vida de pecado. Deus se coloca no nosso lugar. Ele se veste da nossa pele. Paulo afirma que é miserável. O ladrão da cruz diante de Cristo tem a mesma percepção que Isaías. Perceba bem, irmãos, ele está crucificado com Cristo. Ele olha para o lado e um diz assim: desce daí, me salva também. O que ele quer? Alívio momentâneo, teologia da prosperidade. Ele quer alívio momentâneo, distorção de quem é Deus. Ele apenas repete o coro do povo. Lá embaixo estão dizendo: se és Deus, desce daí. Se é Deus, prova para mim alguma coisa. Se é Deus, cura. Se é Deus, faça alguma coisa. Desce daí, me salva também. O outro olha para o lado e manda: fique quieto. Não temes a Deus, nem estando em mesma condenação do que ele. Ele percebe que está sendo condenado com Deus. E olha para Jesus e fala assim: nós estamos aqui porque merecemos. Ai de mim, eu reconheço meu pecado, estou aqui porque mereço. Sem esse reconhecimento de que merece a punição, jamais vai ter alegria e regozijo pela salvação. Estou aqui porque mereço, mas esse mal nenhum fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele olha para Cristo ensanguentado, morto, enxerga nele o Rei dos Reis. Irmãos, é apenas com a intervenção de Deus que conseguimos enxergar Deus realmente como Ele é. Todo pecado traz consigo uma visão diabólica de que o mundo gira em torno de si. Irmãos, o mundo, muita gente busca razão para a vida. Realmente, irmão, a vida não faz sentido senão para Cristo. Porque não foi feito para fazer sentido para a gente mesmo. Irmãos, o universo, a criação é um presente do Pai para o Filho. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Fomos criados para a glória de Deus. O mundo foi criado também para Deus. Presente do Pai para o Filho. Nós só vamos encontrar sentido para a vida quando nós formos tocados pelo próprio Deus e transformados por Ele. O fato é que Isaías reconhece a sua miséria diante do Deus Santo, é tocado por Deus, é purificado o seu pecado. Qual foi o papel de Isaías? Apenas reconhecer a sua miséria, porque toda obra é de Deus. Diante de Deus Todo-Poderoso, o homem simplesmente abaixa a cabeça e recebe o que é de Deus por sua graça. Isaías não merecia o perdão, mas mesmo assim recebe.
porque perdão é graça de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos colocados novamente diante de Deus. Nós somos novamente colocados diante de Cristo. E diante de Cristo, irmãos, diz Lutero que está ali toda a beleza de Deus e toda a feiura humana. Eu vi o Senhor. E o lugar onde Deus se escancara na cruz. Irmãos, a cruz era algo para a religião judaica, maldição, para os romanos, absurdo pleno. Nem o pior bandido de Roma era morto na cruz. Agora o Senhor do tempo, o dono do tempo entrou na história, a palavra fica calada, recebe o Benedito para ser crucificado. O povo então que recebeu das suas bênçãos querem a sua morte. E a pior morte que existia. Jesus é chicoteado, os laços do flagelo romano tinham pontas de bolas de aço e de ferro e ponta aguda de osso e também de ferro para pegar na carne e dilacerar. Ele é exposto depois de passar uma noite em agonia no Getsemane. Agora a sua pele está sensível, chegou a suar sangue. E agora a bola, quando pega, massageia a carne, quando finca, tira o pedaço. Está lá o nosso Senhor, sofrendo. Irmãos, as mulheres eram proibidas de ser crucificadas, porque era algo tão terrível que não era permitido uma mulher, ficava desfigurada, era uma morte terrível. Passava-se dias pendurado à cruz, morrendo por asfixia, perdia o ar e falecia. Jesus é maltratado, ele pega a sua cruz, não se deixa ser olhado como um coitado, porque está ali porque quer, está ali para nos purificar do nosso pecado. E diz Isaías 53 que agradou a Deus moê-lo. Por que agradou o Pai moer o Filho? Porque o Pai está olhando para Jesus agora, enxergando você e eu. O Pai está olhando para o Filho, não enxerga mais o seu Filho amado. O que ele enxerga é o pecador penitente que precisa. Porque ele falou que o pecado traz a morte. Ele precisa então, e por causa da sua justiça santa, sua ira, punir o pecador. E ele vai fazer isso. Quando você pensar que o seu pecado é uma coisinha à toa, lembra de Cristo. Lembra de como Deus trata o pecado. Ele esmaga o Filho. Ele joga sobre ele a ira dele, o cálice da ira de Deus. É a primeira vez na história da eternidade que o Filho olha para o Pai e não enxerga mais o Pai, enxerga apenas Deus. Ele enxerga como um homem pecador. E ele sente o abandono de Deus, porque ele sabe que ele merecia ser abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? É a primeira vez que Jesus fala e chama o Pai de Deus. Porque assim que o homem é sem Cristo, não tem como chamar Deus de seu Pai, é apenas Deus, e um Deus irado. Ele sofre. Irmãos, historiadores afirmam que todo crucificado na cruz defecava no próprio corpo ou urinava, o tamanho era a dor. E Jesus está ali com a sua envergonhado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, com seu corpo dilacerado, para mostrar para a gente o quanto nosso pecado é horrível, mas também para mostrar a beleza da graça de Deus. Está sofrendo isso para te libertar do poder do pecado, para ter você perto dele, para ter pecadores ao seu lado. Cristo se fez pecado por nós, para você receber essa boa notícia e falar assim: seu pecado foi perdoado, houve um preço, e preço de sangue. Por isso que os que são de Cristo são pecadores que têm consciência afetada por essa verdade, que diz para nós todo dia: nós somos indignos, mas somos amados. Eu não mereço o seu amor, mas tenha certeza que me amas em Cristo. Deus já provou o seu amor por nós. Deus já provou quem Ele é, o Todo-Poderoso. E não apenas Todo-Poderoso, é poderoso e amoroso, é justo, santo.
E diante de Cristo e sua cruz, todos nós nessa manhã somos chamados a reconhecer a nossa falência, mas a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para perdoar o seu pecado. Cristo é suficiente para o homem. O que o homem precisa é de Cristo. A Reforma Protestante trouxe novamente esse lema: sola Christus. A igreja só precisa de Cristo. A igreja só precisa de fato ter essa consciência, irmãos, de que Deus nos amou em Cristo Jesus, perdoando nossos pecados, passado, presente e futuro, sendo que nele nós temos a redenção. John Bunyan escreve o livro Graça Abundante ao Mais Miserável dos Pecadores. Perceba, um homem que foi preso por causa do Evangelho. Ele percebe na sua luta interna, ele percebe que ele é alguém que não merece a graça de Deus, por isso é graça, mas que recebe tudo isso em Jesus Cristo. Agostinho tem suas confissões. Recomendo um livro chamado A Imitação de Cristo, Thomas Kempis, tem mais de 500 anos esse livro, é maravilhoso. Essa questão medieval da luta com ele mesmo, e ele falando quanto ele precisa olhar para Cristo e para a eternidade para se ver livre desse tempo presente, irmãos. O grande pecado da igreja hoje é sua insatisfação com o seu Cristo. A igreja está buscando entretenimento, está buscando algumas coisas a mais do que só Cristo. Cristo é suficiente para a nossa vida. Cristo nos basta. Lutero fala mais uma vez: Senhor, não me mande anjos, não me mande visões, eu me contento com a sua palavra, não me negue a sua palavra. Irmãos, um puritano uma vez no culto pegou a Bíblia, eles ensinavam também bastante, e ele faz um monólogo como se fosse Deus falando para a congregação. E Deus falava o seguinte: eu vou tirar do meio de vocês a minha palavra. Ela está esquecida agora em casa, cheia de poeira. Eu vou tirar a palavra do meio de vocês. Vocês não me amam mais, não buscam mais a minha face, não desejam mais a minha presença. E esse mesmo pastor agora se coloca no lugar do povo e clama ao Senhor: não faça isso, ó Deus, não nos tire a sua palavra, mate nossos filhos, tire as nossas casas, tire até a nossa própria vida se for preciso, mas não nos negue a sua palavra, porque sem ela não temos como viver. Irmãos, hoje o analfabetismo bíblico é absurdo. Não há mais amor por sua palavra, não há mais desespero por sua palavra. Irmãos, quanto no Afeganistão gostaria de ouvir e ter uma conferência como essa, de ouvir essas benditas mensagens do Salvador. Gente que está orando para si mesmo e se percebe falida diante de Deus, sabe que não tem como se arrumar diante do Senhor, precisa ouvir das boas novas do Evangelho. Nós temos essas boas novas à nossa disposição constantemente, e mesmo assim não vamos com a devoção que precisaríamos. Minha oração nessa manhã é que Deus venha, no nome de Jesus, nos revelar a beleza de Cristo, desse Deus que saiu do trono, se fez carne para nos resgatar da nossa miséria, nos transformar em filhos de Deus, não segundo a vontade do homem, mas de Deus. E ainda que não experimente de bênçãos quantitativas, aquele que pertence a Cristo é alguém satisfeito com Deus, porque tem o maior tesouro que o homem pode ter, o próprio Deus habitando nele. É com essa certeza, irmãos, que a igreja caminha. Eu termino contando o testemunho de John Harper. Ele, um pastor batista escocês, estava no Titanic. Naquela viagem, em 15 de abril lá de 1892, ele está naquela viagem. E ele é um pastor batista, sua esposa tinha falecido, uma filha única, ele estava indo pregar
O navio bate, começa a afundar. Tem poucos botes, os irmãos conhecem a história. John Harper pega colete salva-vida, coloca na filha, se despede dela, da filha única, não tinha mais ninguém para cuidar, apenas ele. Olha para a filha assim: filha, eu te amo tanto, eu te amo muito. Entrega umas pessoas, diz: cuidem dela. E pergunta: o que você vai fazer? Eu preciso pregar para essas pessoas. E ele começa aí de um a um, gritando, falando: confessa Jesus Cristo, creia no Senhor, tenha vida, arrependa-se dos seus pecados, e começa a pregar. E o navio vai afundando, ele vai pregando desesperadamente de um a um, passando nas pessoas. O navio afunda, e ele passa no homem, vai nadando, fala com ele. Esse homem nega, não quer saber do evangelho. E ele diz, pega o colete salva-vida que eles tinham e fala assim: está aqui, você precisa mais do que eu. Dá para ele, continua nadando naquela água gelada, pregando as pessoas, falando do evangelho, falando de Cristo, assim: creia em Jesus Cristo, não morra dessa maneira, ele pode te salvar. E depois ele volta nesse mesmo homem que tinha negado, volta assim: pense bem, você está à morte, você não tem como se salvar, mas Cristo pode salvar você. E quando estava pregando, afunda e morre. E quem conta essa história é esse homem do bote, dizendo: eu fui o último convertido de John Harper. Um homem que, diante da possibilidade de escapar com vida, abre mão da vida para pregar a vida a outros, porque ele sabe que ele pode morrer. O cristão é aquele que sabe que pode morrer, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Foi vencida na cruz de Cristo. O seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi perdoada. Irmãos, quando a gente está vivendo com medo, está na igreja, mas ainda tem medo de Deus, ainda acha que, com essa crendice que se voltar no dia que você de repente pensou mal do seu filho, passou no trânsito, se estressou, se morrer ali vai para o inferno, não entendeu o poder da graça de Deus. Porque Deus em Cristo nos salvou para sempre. Somos filhos de Deus em Cristo, e não há nada que nos separe do amor de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus deu a vida por gente que eu mesmo não daria a vida. Eu não morreria por mim, irmãos, porque eu sei que não valia a pena. Só Deus sabe quem nós somos. Não é verdade? Só Deus sabe. Há 2 momentos que eu percebo a minha miséria: quando eu leio a Bíblia e quando eu estou dirigindo. Você não imagina o que é o trânsito no Rio de Janeiro. Quanto eu já matei um monte de gente no trânsito falando assim. A vontade é de matar, mas ai Deus, assassino miserável, né? Se arrepende. O problema é real, é o pecado. E não reconhecer o seu pecado é uma ofensa a Deus. Por isso, eu digo para você nessa manhã: corra para o Senhor, vá para Ele, confesse seu pecado a Ele. Quem sabe Deus, com sua graça nessa manhã, possa resgatar a sua vida. Clame a Ele, há poder no nome dEle para salvar você. Você, meu irmão, que disse que teve um encontro com Ele, que é dEle, que a sua vida seja uma oferta viva a Ele, em nome de Jesus.